Sejam muito bem-vindos ao Mundo do Turismo. O turismo fala sobre experiências, deslocamentos e ocupações. O turismo interliga política, economia, história, tecnologia, sociedade, enfim. Turismo é um mundo e movimenta o mundo. Eu sou o Lucas Gamonal e nesse podcast tratamos temas que compõem o mundo do turismo. Aqui fazemos debates e reflexões sobre teorias, tendências e áreas do mercado. Aqui comigo hoje, mantendo mais uma parceria, minha amiga querida, parceira Milene Ferreira. Bem-vinda, amiga. Muito obrigada, meu amigo. Pois é, seguimos para mais um episódio do nosso pod. Chegamos agora ao 10º. Olha que máximo, que marco. E mantivemos esse formato online porque hoje a nossa convidada especial está lá na capital do país, diretamente de Brasília. Olha que chique. Já já vamos apresentá-la como ela merece. Mas, antes de começarmos o nosso papo, quero perguntar para vocês: o que vocês querem ver por aqui? Fala lá com a gente no Instagram, @o Mundo do Turismo. Ô, Milene, isso aí. No nosso último episódio, né, que marcou a celebração do Dia do Turismólogo, o Dia Mundial do Turismo, celebrados no dia 27 de setembro, nós falamos um pouquinho sobre as dores e as delícias dessa profissão tão instigante. Hoje, então, a gente vai seguir um pouco nessa linha. Exatamente, Lucas. Nesse 10º episódio, vamos tratar de um tema importante, polêmico e muito necessário para nós: as relações de trabalho no turismo. Para isso, convidamos a professora do Centro de Excelência em Turismo na Universidade de Brasília, a UNB, e, entre todas as suas competências, vamos destacar a sua atuação como líder no grupo Labor Móveis em condições de trabalho no turismo. Nossa querida Ângela Teberga, que hoje está com o Vicente no forninho. Então, temos uma participação especial, né? Super especial. Não é a primeira aparição pública, porque você já falou antes com ele no forninho. Mas, enfim, seja muito bem-vinda, Ângela e Vicente. Muito obrigada. Nossa, adorei a apresentação. Que legal, né? Que legal se sentir querida, assim. Estou lisonjeada. Então, diretamente aqui da capital federal, né, de Brasília, os deslocamentos estão, a partir de agora, proibidos, eu não diria, mas só se tivesse uma recomendação médica, né? E, enfim, eu estou aqui à disposição de vocês, estou muito feliz de contribuir com o que eu sei. Também não sou totalmente conhecedora de todos os temas, né? Mas a gente, com os estudos que a gente faz, a gente tenta saber um pouquinho, né, da área sobre o trabalho no turismo. Vamos lá, então. Ótimo, legal, Ângela. Bom, a gente gosta de começar perguntando um pouquinho sobre como as pessoas vieram parar no turismo, né? E você que é graduada, mestre, doutora em turismo, tem com certeza uma relação muito íntima e conta pra gente E por quê, curso como você técnico, escolheu. viu? Então, E curso técnico também. Eu gosto de dizer, assim, se tem uma pessoa que é fiel à área, sou eu, né? Mesmo criticando, eu continuo lá, firme e forte. Mas, então, são 4, né, assim, formações no turismo, né, porque eu sou guia de turismo também. Então, realmente, eu gosto, assim, teimosia, né, teimosia para continuar. Mas como é que eu cheguei, né? Na verdade, no ensino médio tem aquela... Sempre essa questão, né? O que você vai fazer? Já era um ensino médio que, bom, com exceção do primeiro ano, que ainda foi em escola pública, mas no segundo e terceiro ano não. E aí tem uma pressão ali, né? Para você, na época era vestibular, não era Enem ainda, para escolher um tema, escolher, enfim, um curso mesmo, né? Ali das grandes áreas. Eu não tinha muito claro, não, que eu faria turismo, na verdade. Eu sempre gostei muito ali pelas disciplinas, era de geografia política. Então, eu sabia que alguma coisa viria nessa área aí da questão política, né? Mas geografia mesmo eu não queria fazer por causa da geografia física. Não me deixem os geógrafos saberem disso. Eu pensei, nossa, você fica 4 anos de graduação, 2 anos só de geografia física, deve ser muito, muito cansativo. E eu pensei, não, o que poderia aproximar, assim, daquilo que eu tinha interesse, assim. Uma coisa que eu sempre fui foi muito curiosa, assim, mas no sentido crítico, sabe?
eu debatia com o professor, sempre foi assim. E eu pensei, bom, ali naquele momento de algumas opções, né, que me interessavam, e aí eu optei por fazer esse vestibular do curso de turismo da UFSCar, da Federal de São Carlos, e aí eu me lembro que não eram muitos, assim, pelo menos na minha turma era somente eu. E eu ia até sair no Jornal da Cidade, assim, era um Vale Paraibano, hoje só chama Vale, né? Eu sou de São José dos Campos. E aí no Vale Paraibano tinha uma parte lá que era sobre turismo, por que vocês escolheram turismo? E aí tinha lá a que fazia o curso, né? Era uma entrevistada, a outra entrevistada já uma egressa, já uma senhora, e eu vestibulanda. Aí quais eram as minhas expectativas? Eu guardei esse jornal, e aí tem lá, hoje relendo, né? As minhas expectativas eram assim: quero mostrar para as pessoas aquilo que elas assim que elas convivem na própria cidade, mas ainda não consideram turístico, era uma coisa assim, sabe? E, enfim, era assim, claro, né? Vamos pensar que eu tinha 17 anos, mas foi legal, foi assim, cheguei no curso de turismo. Muito bem. Ah, muito fofo. Eu queria ver esse jornal. A gente podia, inclusive, se você tiver imagem, né? Imagino que Eu seja. tenho. A gente podia postar, né, Lucas? A gente faz um post sobre isso, sobre esse episódio. Eu acho que vai ficar lindo. Bom, Vai ficar e aí, legal. desse momento para a criação do Labor Móveis, eu estou falando certo? Sim, é do jeito mesmo Então, tá bom. português, assim, ó, labor móveis. Não vamos criar assim outras línguas, Umas idiomas e variações, né? acentos. Exato. Então, o Labor Móveis, criado em 2020, né? Como foi esse processo? Né? O que te motivou a pesquisar e entender mais sobre o perfil dos trabalhadores no turismo e pensando, sobretudo, na precariedade do trabalho nesse setor? E, enfim, você pode contar um pouquinho para a gente como foram esses primeiros dados, estudos, o que você encontrou de resultados? Bom, tem um tempo aí, né? Porque o vestibular foi em 2006 e aí o Labor Móveis foi criado em 2020. Embora, assim, os estudos sobre trabalho já viessem bem antes, né? A criação formal dele foi em 2020, ali no contexto da pandemia, que a gente estava meio em casa pensando assim, vamos inventar coisa para produzir para a internet. Era uma coisa assim, meio meio que natural, bem entre aspas, né? Porque não deveria ser, de todo professor que se viu tentando inventar estratégias, né, para conseguir passar ali o conteúdo. Bom, mas na graduação, meu TCC foi sobre políticas culturais de financiamento. Então, não tem uma relação exatamente com o tema. Já no mestrado, que daí eu fiz na Universidade de Brasília, aqui mesmo, né, ele vai começando a se aproximar do tema, embora não, assim, de maneira tangencial, né? Porque eu estudei o Plano Nacional de Turismo da época, que era 2007, 2010, que não sei se vocês lembram, o nome era, o lema dele, sei lá, o subtema era uma viagem de inclusão. E aí tinha lá, dentro dos grandes objetivos, a criação de empregos, né, geração de empregos como um instrumento para essa inclusão. E aí eu comecei a estudar isso. Assim, na verdade, eu começo por aí, né? Então, já tem uma aproximação com a ideia da geração de empregos, da empregabilidade no turismo, embora eu ainda não tivesse um olhar sobre a precariedade. Porque naquele momento, assim, o que me motivava era estudar a questão da empregabilidade mesmo, que até hoje ainda é muito falada, né? Muito elogiada para o turismo. Assim, sabe, todo mundo já ouviu aquele bordão, né? De 10 empregos, um é do turismo. Gente, isso é balela. Isso é mentira, mas isso eu vou falar daqui a pouco, né? É fake news, né? Na época não tinha tanto essa palavra, mas hoje é fake news. Inclusive, isso é propagado até mas principalmente por políticos, né? Porque utilizam do turismo assim para como ser
uma forma de plataforma política na divulgação, especialmente nas campanhas eleitorais. Mas, na época, então, a ideia era essa, porque eu pensava assim, bom, é uma viagem de inclusão, eu vou incluir como, por quê, por onde, quais são as estratégias, enfim. Então, era naquele momento, era isso, no mestrado. Mas ficou como lacuna e ficou como a pulga atrás da orelha, ou seja, tá bom, tá gerando emprego, mas que emprego que tá gerando, né? Qual é a qualidade dele? Então, isso vem para o doutorado. No doutorado, eu chego, assim, já praticamente o projeto pronto, assim. Ele não teve grandes mudanças do primeiro dia até a minha defesa, né? Embora tenha demorado um pouquinho mais do que o normal, ele não teve grandes mudanças, não, porque eu já chego com essa ideia formada. Eu quero estudar as relações de trabalho, precariedade do trabalho, né? O que mudou daí foi especificamente o que eu iria estudar, porque na tese de doutorado eu estudei as condições de trabalho em navios de cruzeiro. Porque a gente tem essa obrigatoriedade, né, na tese de doutorado, de ser um objeto inédito, de ser algo, pelo menos uma perspectiva inédita de estudo, etc. E aí eu vi que dentro daquilo que eu já vinha lendo, porque teve um intervalo de tempo, né, entre o mestrado e o doutorado foram vários anos, assim, não foi em seguida, logo em seguida, não. Então, eu fui construindo essa ideia, né, até chegar no doutorado e chegar nos navios de cruzeiro, porque eu percebi que, pelo menos no Brasil, era um grande gargalo, assim, os estudos que tem é bem triste, assim, porque é tudo com apologia ao turismo de cruzeiros, né, assim, como eles movem a economia, como eles geram emprego para a região portuária e para o próprio navio, enfim, então como uma solução para as pequenas cidades, que são pequenas cidades de litoral, enfim, uma coisa assim meio assustadora, né? E aí, naquele momento que a definição foi essa só. Em 2020, então, ou seja, eu entrei no doutorado uns anos antes, né? E aí, 2020, então, foi aquilo que eu expliquei. No contexto da pandemia, a gente foi... né, os professores naquele momento tiveram de criar, assim, né, tirar da cartola ideias para aproximar os alunos. Eu estava na Federal do Tocantins, né? Muitos deles, inclusive, sem acesso à internet, assim, então como que a gente ia fazer, né? Então, o Labor Móveis, ele começa como um curso de extensão, na verdade, não é um grupo de pesquisa, até porque eu não era doutor, então nem poderia criar, né, na época, isso em 2020. Então, ele começa com curso de extensão e aí vai se avolumando com outras atividades, né, de pesquisa. Aí ele passa a ser, depois da minha defesa, ele passa a ser um grupo, então, registrado no CNPq, com pesquisadores de vários lugares do Brasil. Então, eu vou juntando essa rede de pesquisadores vamos criando outras atividades paralelas. Então, depois a gente cria o seminário também, que é um seminário anual, com exceção desse ano, a gente optou por não fazer, mas até ano passado estava seguidinho, né? 4 edições do seminário a gente fez. Enfim, então, assim, ele vai avolumando as atividades à medida que o grupo cresce e a gente vai criando mais expertise para utilizar dessas ferramentas, né? Inclusive virtuais, mas principalmente virtuais, mas também no mundo presencial ali da UNB. Ângela, legal. E a gente, bom, eu acompanhei um pouquinho desse início, né? Acho que Milene também. Eu, inclusive, fiz o curso de extensão, então posso falar. Acompanho, né? Trabalho, sou fã. A gente aqui convida sempre pessoas de quem a gente é fã. Mas vamos falar um pouquinho então sobre as suas pesquisas e mais especificamente sobre a tese, né? A gente queria saber o que que você encontrou nessas suas investigações específicas sobre esse ambiente, né, que tem condições tão precárias, jornadas exaustivas e que, no entanto, muitas das vezes são até romantizadas, né, com esse discurso de que você viaja o mundo, conhece vários lugares, consegue juntar um dinheiro porque você não paga para comer e morar, né, enfim, durante essas jornadas, esses contratos.
Conta um pouquinho para a gente, por favor. Então, é exatamente isso, Lucas, assim, que você apresentou um resuminho da tese, né, algumas descobertas inéditas, digamos assim, mas que também, se a gente pensar um pouco, nem seria tão inédita, porque, na verdade, o que tem o grande diferencial do cruzeiro marítimo de qualquer outro trabalho em terra, porque aí alguém poderia falar, sim, mas eu trabalho camareira num hotel aqui do setor hoteleiro de Brasília é ruim também. Claro que é ruim também, a gente tem que comparar as coisas nos seus devidos contextos, né? É um salário muito pior que no setor hoteleiro do que ser camareira num camareiro, né? Porque lá a grande maioria é homem, é camareiro num cruzeiro. Assim, dos devidos contextos, a gente tem que analisar o que diferencia de fato. Diferencia assim, o ponto mais complicado, né? É exatamente por serem águas internacionais. Então, a gente está falando de um ambiente de trabalho que não tem fiscalização, porque não tem, impossível. Se a gente não tem fiscalização, auditor fiscal de trabalho o suficiente, e aqui já deixo o meu agradecimento à Secretaria de Inspeção do Trabalho, aos auditores fiscais do trabalho que fazem esse movimento de fiscalizar os ambientes, mas eles são muito poucos, né? No Brasil, assim, é uma carreira que está totalmente desestruturada. Mas, assim, não tem. Até aqui no Brasil tem dificuldade, né? Que dirá estar dentro de um navio, de um espaço internacional. Então, a fiscalização não funciona. Segundo, o fato de estar em água internacional pressupõe o quê? Que não vai ser regido por nossas leis, as mesmas leis que a gente aqui. Então, por mais que a gente reclame das nossas leis, né? Reclama no sentido assim, bom, a gente teve a reforma trabalhista em 2017, que rasgou, né, muitos dos nossos benefícios e avanços que a gente tinha na legislação, mas mesmo assim ela continua sendo mais protetiva ao trabalhador do que estar num ambiente sem lei, né? E aí, quando alguém fala assim, navio é território sem lei, pode parecer meio exagerado, mas é quase isso, né? Porque a gente tem umas convenções internacionais que, enfim, que deveriam ser respeitadas e que são mais ou menos protetivas ao trabalhador, mas quando eu digo que é quase isso, é porque estando em um ambiente marítimo, isolado, né, assim, afastado dos locais de fiscalização, a verdade é que o que acontece ali meio que a gente não sabe totalmente, a gente não sabe 100%, né? Então, mesmo que tivesse uma lei hiperprotetiva, a gente nunca saberia o que exatamente acontece, né? Inclusive, tem casos de crimes, assim, que eu não investiguei, obviamente, mas tem casos de crimes, assim, que a gente pensa, nossa, aconteceu num navio. Claro, a gente não tem como saber, né? Aconteceu lá, não tem como saber. Então, tudo isso faz com que a situação piore, né? Para o trabalhador, para a classe trabalhadora que está no navio. E aí, qual que é a grande... a grande questão que fica, né? Pelo fato desses navios, né, dessas embarcações, elas poderem se registrarem em qualquer país que elas queiram, né? Porque elas são itinerantes, esses navios, né? Eles são itinerantes. Então, ele pode ser um navio suíço ou um navio italiano com registro nas Bahamas, com registro no Panamá, com registro em Malta, né? E aí, fazer, assim, ser um navio suíço, ou seja, o que eu quero dizer é que, na verdade, o CEO está lá. Só isso, né? Mas o registro do navio, que as leis, as questões fiscais, as questões ambientais e de trabalho, né, as leis de trabalho vão ser respeitadas, vão ser do país onde ele foi registrado. Então, é isso que a gente chama de lei da bandeira, né? E aí isso abre o espaço, né, abre a possibilidade dele registrar no país com as bandeiras, com a legislação mais frouxa. Então, por isso que acaba acontecendo. Panamá,
Bahamas, esses países que eu citei, Malta agora está aparecendo bastante, com legislação frouxa, né? Um autor caribenho, ele diz assim, países com legislação virtualmente inexistente. Não tem legislação, a verdade é essa. E aí são chamadas as bandeiras de conveniência, né? Então fica conveniente você se instalar num país X ou Y, né? Que normalmente são paraísos fiscais, também tem isso, então tem a questão da lucratividade, de não ficar respondendo pelas questões fiscais, né? E impostos, pagamento de impostos, etc. E aí você afrouxa ali as relações de trabalho, né? As condições de trabalho. Bom, então acho que esse é a principal explicação. O que eu estou falando é um complemento à tua fala, né? Então, quando eu falei que você fez um resuminho da tese, isso é verdade, né? Então, são as jornadas exaustivas, a questão do salário, que é, de fato, né, comparativamente ao Brasil, são bons salários, especialmente que são pagos em dólar ou em euro, mas também não é nada, assim, grandioso, né? Quando a gente fala, nossa, é um salário muito bom, né? A questão é que, como você trabalha muito, você acaba não gastando muito também, né? Então, tem gente que consegue fazer ali um pé de meia. Mas, assim, aí você tem que pensar que você está sem aposentadoria, né? Sem licença médica, maternidade, etc., né? Eu cansei de entrevistar trabalhadores que, por conta de adoecimento, simplesmente receberam passagem aérea, ó, volta para o seu país que agora você não nos interessa mais, né? Você é um descartável, né? Então, assim, tem essa questão de não ter os benefícios todos, né? Mas por quê? Por essa razão que eu estou explicando. Então, a questão das bandeiras de conveniência, isso é o que mais explica o problema das condições de trabalho no navio. Ô, Ângela, e esse ponto que você tocou é importante. Bom, primeiro, acho que para quem está nos ouvindo e nos assistindo, né, eu acho que a gente não pode falar claramente de casos reais, mas, assim, não é difícil você encontrar nas notícias, nas redes sociais, enfim, nos grandes jornais, de realmente denúncias de casos de companhias, inclusive com trabalhadores brasileiros. Realmente, você encontra alguns casos ao longo do ano, né? E uma pergunta que eu fiquei refletindo aqui enquanto você estava falando, e o Lucas também, a fala dele foi muito importante, porque eu imagino, e até uma pergunta, não sei se você já teve esse tipo de entrevista, esse tipo de relato, eu imagino que seja até difícil você reconhecer que você está sendo abusado, talvez, tenha essa dificuldade de percepção, porque você está num local que você consegue, como o Lucas disse, né, você consegue dormir, você consegue comer bem, você consegue aproveitar, de certa forma, em alguns horários, ou conhecer cidades que você não conheceria, então você pensa nas possibilidades que você teria, enfim, no seu país, na sua cidade, e o que você está vivendo, e você fala, não, tudo bem, é o preço que se paga. Você viu esse compensa, tipo de... né? Compensa. Exato. Uhum. Você chegou com certeza, com certeza. Dormir e comer bem eu não sei, né, Ângela? Dormir e comer bem eu não sei, né? Que eu já ouvi muitos relatos de pessoas que descem em terra, comida, na verdade, comida. Exatamente. O restaurante é separado, né? Não é do mesmo dos passageiros. Dormir até que... Bom, a maioria das cabines são com... Assim, isso a gente está falando para o crew, né? Que é a grande massa de trabalhadores no navio. Ele normalmente está em uma beliche. Que, assim, né? Não é dos melhores, mas a gente pode dizer que é ruim. É ok, uma cama ok, assim. Bom, mas com certeza, Milene, assim, ó, o ponto que você tocou, e isso, aí eu nem diria que é do navio, né? Uma coisa que é própria do capitalismo, que é a alienação, né? A gente está vivendo o que Marx disse, assim, de cada vez de maneira mais presente. Então, você pode ver esses empreendedores, microempreendedores, né, que se dizem patrões de si mesmo, etc. Então, mas olha que maravilha, eu posso trabalhar quando eu quero, né? Eu não tenho patrão, etc. Então, é um discurso que faz parte dessa categoria da alienação, mas que ela ganha muita força agora por conta desse período neoliberal que a gente vive. Então, é um discurso que ganhou, assim, grande parte da população, né, de falar, bom,
tá ruim, mas tá bom, assim, sabe? Eu sei que poderia ganhar mais, mas eu sou patrão de mim mesmo, enfim, tô viajando Trabalho no enquanto mundo, eles dormem. trabalho enquanto eles dormem, é uma coisa assim. Mas aí, na questão dos navios, assim, eu nem falaria dos navios, mas assim, no turismo como um todo, eu acho que isso chega a ser pior, sabia, Milene? Porque essa alienação a que eu me refiro, porque tem uma questão do turismo que é um encantamento, né? Assim, em qualquer lugar, pode ser na Disney. Eu recentemente estive numa banca de TCC que era sobre trabalho na Disney, né? E aí relata, assim, esse encantamento mesmo, né? De, nossa, eu estou trabalhando num resort, onde eu moro, o resort, não, desculpa, num parque da Disney, mas poderia ser para resort também. Onde eu moro é super próximo aqui ou às vezes até dentro do próprio local de trabalho. Quem é que tem esse benefício, né, de acordar 5 minutos antes de começar o trabalho, né? Enfim, então assim, é um discurso que cola, e eu acho que cola mais no turismo, porque tem isso que eu estava falando sobre esse encantamento, né? É um trabalho que a gente chama um desgaste emocional, né? Porque a gente é encantado por essas situações, assim, do vestir a camisa. Então, eu sou Disney, eu sou Resort X e Y, né? Clube Med, a gente já tem várias pesquisas sobre o trabalho no Clube Med, que acaba acontecendo também, e nos navios, mais ainda, porque soma todas essas questões que vocês falaram, né? Comer de graça, dormir de graça, estou viajando, meu passaporte aqui tem milhões de carimbinhos, né? E é isso, assim, então vira uma alienação mesmo, assim, né? De não saber diferenciar o que é precariedade, o quanto ele está sendo esse trabalhador, essa trabalhadora, o quanto esse trabalhador está sendo explorado. E, infelizmente, só vai perceber quando acontece uma situação muito ruim, né? Então, esse é um caso que eu falei, né, de adoecimento. Foram vários que eu retratei na tese, de quando ele adoece, enfim, quebrou uma perna, às vezes era uma coisa simples, não é um negócio super complicado. Já tiveram casos super complicados, mas às vezes é uma coisa simples, quebrou, enfim, teve uma fratura, eu não vou ficar pagando, eu digo à empresa, né, vou ficar pagando uma cabine para uma pessoa ocupando uma vaga ali de, às vezes, 2 meses, não tem onde ele fazer fisioterapia, etc. Eu vou mandar passagem aérea para ele, ó, tchau, beijo, me liga, sabe? E volte para o seu país. E aí que talvez caia a ficha, né? Mas é complicado, né? Esperar isso, chegar esse momento para cair a ficha. Bom, e aí, né, Ângela, nas suas pesquisas também eu acho que é um marco temporal muito específico, muito importante, que foi a pandemia, né? A gente sempre está aqui falando em alguns episódios, porque realmente a gente esbarra aí em muitos temas, a gente esbarra na pandemia. E a gente já tratou isso em alguns episódios, né? Trazendo quando ela foi atravessando alguns setores do turismo, mas no caso das relações de trabalho, assim, especificamente, eu acho que foi mais impactante, né? E aí, enfim, como é que foi esses impactos sobre a classe trabalhadora que você analisou, né? E como é que fica essa relação que você mesmo já disse que vinha sendo já enfraquecida também pela reforma trabalhista lá em 2017, com o contrato de trabalho intermitente, né? Como é que você viu isso para o turismo de forma específica? Bom, é isso, né, Milene? Assim, não tem como a gente esquecer, né? O que marco temporal, né? Para tudo, assim, acho que vai ser né? Meus filhos, agora o Vicente, neto, vai falar: mamãe, a vovó passou pela pandemia, assim, né? É um pouco isso, assim, que mudança, né? Mudança a sociedade, pessoal, eu mesma, a minha avó faleceu na pandemia, né? Faleceu por Covid, enfim. Então você tem, enfim, traumas, coisas que vão ficar aí por muitos anos, né? Muitos anos. As relações de trabalho, elas sempre são atingidas, elas são atingidas numa guerra aí de forças, né? Sempre vai o lado mais fraco, né? Dessa situação. Aquele discurso lá que tá todo mundo no mesmo barco não era bem assim, né? O mar era agitado para todo mundo, mas alguns estavam no navio, outros estavam no barquinho, né?
E aí os barquinhos foram tudo engolidos. E é isso, somos trabalhadores, assim, foram... a gente tem, claro, que categorias, grupos muito mais organizados que tiveram menos impacto. Outros, né? E aí a gente está falando especialmente de microempreendedor, por exemplo, né? Que ficaram, assim, os autônomos, informais, etc., que totalmente a ver navios, né? Totalmente a deriva nesse mar revolto aí. Então, assim, é claro que estar numa situação de relação de emprego, né, num vínculo empregatício, já nos dava uma certa segurança, né? E nem para eles, nem para esses que estavam com a relação com a CLT, né, assinada, com a carteira de trabalho assinada, nem para eles foi totalmente seguro, né? Então a gente teve políticas do governo federal, né, que fizeram que, bom, a gente está numa situação atípica, vamos reduzir salário e vamos fazer quase uma demissão em massa. Era um tempo de jornada, assim, um tempo de trabalho que o contrato de trabalho ficaria suspenso, né? Então era quase uma demissão em massa, assim, praticamente, né? Então, assim, até para esses que estavam com alguma certa segurança. Agora, que dirá, né, para os trabalhadores e trabalhadoras sem qualquer vínculo? Então, esses ficaram realmente assim, dependentes do auxílio, né? E que mesmo assim demorou um pouco, demorou alguns meses para começar a ser distribuído. A gente tem um problema também, que não é só a questão salarial, mas é principalmente em relação à saúde, né? Então, muitos adoeceram mesmo, assim, contraíram Covid, e aí a gente está falando de um grupo muito específico, que é o grupo da alimentação, que a alimentação não parou, né? A hotelaria parou, enfim, a alimentação, quando eu digo não o salão do restaurante, mas as cozinhas continuaram lá só entregando, né? Entregando comida. Então, a gente tem aí os dados do IBGE conseguiu fazer esse filtro específico para as cozinhas, né? Os dados do IBGE da PNAD Covid no ano de 2020 e mostrou que dentro das cozinhas, assim, a proliferação do vírus foi enorme, né? E não tinha qualquer proteção para esses trabalhadores, para essas trabalhadoras. Então, assim, de fato, isso atravessa fortemente o turismo, porque foi uma área que, no geral, parou muito, né? Assim, com exceção das cozinhas que eu estou falando, ela teve uma paralisação bastante importante. Você citou um instrumento, né, Milene, que é o contrato intermitente. O contrato intermitente ele já vinha sendo utilizado, permitido, né, liberado pela reforma trabalhista em 2017. O que é o contrato intermitente? Acho que é bom a gente falar, né, também. Intermitente é porque ela não tem um tempo específico e uma regularidade para acontecer. Na Inglaterra, por exemplo, se chama contrato 0 hora. Então, você faz o contrato de trabalho, assim, você é contratado quantas horas? É 40? É 20? Não, é 0. Por quê? À medida que você é acionado para o trabalho, então você recebe um salário compatível, né? Quer dizer, relacionado ao tempo que você trabalhou. Se você trabalhou 4, 5 horas na semana, você vai receber esse salário das 5 horas. Ele é intermitente por isso. Então, já desde 2017 era possível. O turismo, em geral, não utilizou, ainda bem, desse instrumento, né? Porque ainda bem, eu estou dizendo, porque isso reduz o salário bruscamente, assim. Porque o trabalhador é acionado em que momento? No momento de mais demanda, né? Então, o que vai acabar acontecendo é que ele vai ficar à disposição da empresa por 24 horas, podendo ser chamado ou não. Quer dizer, se você não é chamado, você não tem salário. É uma coisa, assim, absurda, né? Uma coisa assustadora. Mas aí o turismo não tem nada de segurança também, né? Zero. Então, assim, e isso previsto na nossa legislação, né? É assustador.
Então, a gente não utilizou, o turismo, mas eu digo o setor de serviço como um todo. Qual foi o setor que mais utilizou até 2020? Foi o comércio. Aliás, saiu uma notícia ali em 2017, logo foi aprovado, né? Que a primeira empresa que estava utilizando esse instrumento era a Magazine Luiza, a Magalu. E por que isso? Porque, se não me falha a memória, a reforma trabalhista foi aprovada ali em outubro, novembro, não me lembro. Foi mais no fim do ano. Então, o que eles aproveitaram para utilizar para o Natal? Então, eles contrataram os trabalhadores para o Natal, passou o Natal, tchau. Né? Então, e isso com jornadas extremamente extenuantes naquele período, que a gente sabe como é, né? Todo ano é assim. Os trabalhadores ficam extremamente cansados, né, no comércio. Quem trabalha em shopping sabe que é uma coisa assustadora trabalhar em shopping, né, em fim de ano. Mas o turismo não estava utilizando dessa estratégia. Em 2020, isso muda com a pandemia também, porque aí já era mais interessante para o negócio, para a empresa. Olha, eu vou precisar de você, você trabalhador, alguns momentos, não as 40 horas que eu demandava antes. É alguns momentos, é quando um hóspede aparecer. Você entende? Porque daí, por que muda todo o pensamento? Porque você tem menos fluxo de hóspedes, óbvio, né? De turistas, o mundo está parado, né? Não tem fluxo. Então, eu vou acionar o trabalhador só naqueles momentos. Então, aí sim é que o turismo começa a utilizar. Então, você vê grandes hotéis fazendo já nos classificados, né? Classificado de emprego, já a divulgação desse tipo de vaga para contrato intermitente, tipo o Hotel Emiliano, em São Paulo, né? Falando vaga intermitente para garçom, porteiro, etc, etc. E outra atividade que utilizou bastante também, atividade econômica, foram as locadoras de automóveis. Mas aí a locação de carro não era para o turista, a locação de carro era para o motorista de Uber. Porque isso disparou também na pandemia em 2020. Motorista de Uber era super, hiper demandado, porque você tinha medo de pegar um transporte público quando precisasse, né, se deslocar pela cidade. Público, eu quero dizer assim, coletivo, né? Você tinha medo de pegar um transporte coletivo. E aí a gente ia para o Uber. Então, o Uber era muito demandado. Muitos desses trabalhadores que já estavam numa situação de precariedade e não tinham carro, o que eu vou fazer? Vou alugar um carro. Né? Então, as locadoras tinham tipos de contrato específico para alocação mensal, né, a preços mais baratos, para esses motoristas. Então, tem um boom também de contratos intermitentes nas locadoras de automóveis. Loucura, né? Enfim, então, assim, resumidamente, Milênia, a questão é que atingiu todos os setores, esses subsetores do turismo, né, que eu estou citando, transportes, alimentação, cultura, enfim, alojamento também, mas de maneiras diferentes, porque cada um desses subsetores, né, eles são mais ou menos organizados, mais ou menos formalizados, entende? Então, você tem um nível, um alcance da precariedade de maneira diferente também. Sim, é isso, né? Eu acho que você tocou num ponto interessante, porque tem os sindicatos, tem algumas forças, digamos assim, que conseguem minimamente deixar mais estável alguns tipos de relação, né? Exatamente. Bom, e aí agora, recentemente, acho que muito recente, né? Agora, dia 18 de setembro, a gente teve sancionada aí a nova Lei Geral do Turismo, sancionada pelo presidente Lula, e dentre algumas novidades aí agora ela traz o reconhecimento formal de diversas categorias, como nós estávamos falando agora há pouco, ligadas ao turismo, né? Como os turismólogos, né? O reconhecimento dos turismólogos da profissão, prometendo aí mais segurança jurídica para esses trabalhadores. E isso ainda é algo muito recente, muito incipiente, mas eu acho que vale trazer para o debate, acho que é um tema interessante para o nosso episódio, porque você já vem pesquisando o tema há algum tempo, né?
E o que você acha? Conta pra gente, assim, o que a gente deve esperar dessas novas condições de trabalho efetivamente, se você tivesse aí uma grande bola de cristal para a gente falar sobre isso. A gente dá uns chutes, né, Milene? Assim, bem, né, um chute bem ruim, né, para fora às vezes, de vez em quando, mas a gente tenta, assim, pensar o que pode vir. Primeira coisa, Milene, é que assim, embora tenha ficado bem feliz com alguns avanços, né, ali na nova lei, eu não crio muitas expectativas, assim, eu sou um pouco, talvez pessimista nesse sentido, né? Inclusive, eu citei nessa fala pública que você falou, né, que o Vicente estava presente, eu citei um dispositivo novo que é super interessante, que incluíram o turismo social, né, como um instrumento, um objetivo necessário para ter nos planos nacionais de turismo. Bom, não é o tema da nossa conversa, mas é porque, assim, eu tenho ali, né, alguns avanços que eu considero importante. E esse que você está falando é um deles, né? Reconhecimento de outras profissões, inclusão, inclusive de outros prestadores de serviço no cadastro, enfim. Então, você tem alguns avanços, assim, que dão uma certa... Eu não digo segurança jurídica, porque está longe de ser segurança jurídica, mas dão uma normatividade ali, sabe? Dão uma norma ali, uma regularização no que está posto, né? Na verdade, assim, isso na prática já existe, então como que o direito, como é que a legislação vai responder ao que a sociedade vem fazendo? Então, é um pouco isso, assim. Então, a legislação, ela tenta dar essa normatização do que já acontece na prática. No caso dos turismólogos específicos, é bom dizer que a gente já tinha uma lei, né, a Lei do Turismólogo de 2012, que também reconhecia a profissão. Mas ambas, tanto essa como a nova Lei Geral do Turismo, elas só reconhecem que existe a profissão, né? Elas não regulamentam a profissão. E qual que é a grande diferença aí é a questão da famosa reserva de mercado, né? Que não poderia existir, enfim, então tem toda uma previsão legal do que pode ter reserva de mercado ou não, as áreas de saúde, segurança, engenharia, por exemplo, medicina, etc. E a gente tem que pensar que a regulamentação, ela não serve só para... Ela também serve para isso, né? Que é bom ter mesmo sou turismólogo, vestir a camisa, até essa coisa, que é legal também. Mas, para além disso, é pensar do ponto de vista mais crítico, é pensar com consciência de classe, né? Então, o que uma regulamentação contribui para essa consciência na categoria? E aí sim, a partir do momento que você tem essa construção de uma regulamentação, de uma consciência crítica na categoria, que você consegue lutar por condições melhores de trabalho. Então, não significa que um reconhecimento ou, eventualmente, uma regulamentação vá necessariamente espelhar em melhores condições de trabalho. Isso não é... Essa mágica não é tão simples assim, entende? Isso depende do quê? De uma consciência, de uma organização dos trabalhadores, né? É um pouco do que seria, né, mais antigamente, a figura de uma associação mais próxima de um sindicato, né, que tem essa defesa dos direitos desses trabalhadores daquela categoria em específico, né? Então, acho que é importante a gente pensar assim, porque, no fim das contas, o que acaba acontecendo? Isso é para qualquer categoria, né? Recentemente, a gente teve a regulamentação dos historiadores, isso foi recente mesmo, foi em 2020. Você pensa que é uma profissão que é super antiga, né? Enfim, mais organizada que a nossa, né? Que tem a Associação Nacional com seminários aí anuais, regionais, né? A ANPU. E, no entanto, ela só foi regulamentada em 2020. Mas por quê? Ela teve a maturidade, a regulamentação veio no momento que ela teve maturidade de se organizar enquanto classe de historiadores. E, a partir daí, desenhar os limites da profissão, né? Os limites, digo, não no sentido
do que fazer e do que não fazer, né, nesse sentido. E um pouco o desenho de que seria a profissão do historiador, né? E aí, no nosso caso, a mesma coisa. Então, a gente se organizar por uma regulamentação, ela tem que ter como... Não pode ser o fim em si mesmo, sabe? Regulamentar por regulamentar. Isso não vai nos garantir reserva de mercado, gente. Isso é uma balela. Pensar, agora é regulamentado, opa, agora eu vou ter meu empreguinho na agência, vou ter meu empreguinho no hotel. Não significa isso, né? Não é uma reserva de mercado, mas o que significa? A regulamentação favorece aí esse processo de construção crítica dessa categoria que é tão fragilizada. Isso a gente precisa falar do turismólogo. É muito fragilizada, né? A gente não tem, de fato, essa noção de organização. É isso, eu falei com a Milene que converso também com os meus alunos, né? Você disse, há algumas semanas eu tive uma primeira aula de TGT2, né? Teoria Geral do Turismo 2, e a resposta de boa parte dos alunos foi: é óbvio que a gente quer a regulamentação. E aí eu fiquei, né? É óbvio, mas será que é tão óbvio assim? Será que é uma E por mágica, né? quê? Que de um dia. Porque também tem isso, assim, né? Regulamentação pela regulamentação, o quê? A gente não tem muita noção, a gente acha que, opa, aí vai participar esse mundo lindo, né? Aqueles desenhos, aqueles memes, Sim, né? De arco-íris, é, regulamento. Mas não, isso passa por uma organização, né? De classe mesmo. A gente precisa se organizar, porque é assim, ó, a gente tem que pensar que as relações capitalistas, elas são sempre um cabo de guerra, né? A gente juntinho ali, tudo junto, consegue na corda, né? Conseguir puxar a corda. Então, sozinho a gente não consegue, isoladamente a gente nunca vai conseguir, porque o capitalista sempre vai puxar para o lado dele, né? Que ele tem mais força. Mas a gente juntinho em grupo, a gente tem mais possibilidade, né? De negociação, possibilidade de ganho de direitos. até porque os arranjos são o que mais acontecem, né? Assim, beleza, regulamentou dessa forma, ok. Agora eu mudo um nome, eu crio um outro instrumento. Então, Exatamente. essa força, né, ela vai ser sempre destoar para um lado que é o mais fraco, né? Bom, mas a gente, para não ficar também parecendo que somos super pessimistas, né, e considerando o nosso papo todo, e talvez até esse exemplo da fala pública que você mencionou, do turismo social, você pode dar algum exemplo para a gente, ou mais de um exemplo, de iniciativas em que essas relações de trabalho são mais harmônicas ou mais sustentáveis? E já que a gente falou de regulamentação, como fica o papel do Estado também nesse sentido, né? Muito bem. Então, eu gosto de falar sobre isso, porque, como você disse, parece que depois de uma hora inteira falando, descendo o pau, né? Não é o objetivo, gente, não é o objetivo. E eu não sou pessimista com turismo, né? Embora eu seja pessimista com muita coisa, com turismo não sou. Falei lá no iniciozinho, né, que se uma pessoa que é fiel à área sou eu, porque realmente eu acredito no turismo como uma possibilidade de mudança, né, de realidades, de mentalidades, etc. Mas acredito como? Esse turismo não, esse turismo mainstream que a gente conhece. Então, a gente tem que pensar aí, como o Lucas sugeriu, né, na pergunta dele, formas alternativas de turismo que possam valorizar as comunidades onde ele acontece, né, mas também que tenha condições melhores de trabalho, né? E aí, pensando assim, a gente tem alguns exemplos no Brasil, alguns exemplos internacionais que podem nos dar aí uma luz no fim do túnel, né? De pensar assim, poxa, pode ser sim diferente, mas isso sempre passa pelo aquilo que eu acabei de falar, a organização dos trabalhadores. Então, a gente tem, por exemplo, na Espanha, o caso, né, das Las Kellys. Las Kellys significa... a palavra Kelly era uma palavra pejorativa, sempre foi na Espanha pejorativa, para dizer que era uma trabalhadora de baixa escolaridade que limpava a casa, né?
Então, assim, um trabalho doméstico que a gente, remunerado, que a gente conhece aqui no Brasil. Então, Las Kellys vem de Las que limpiam, né? Aí diminuíram para ficar Las Kellys. Mas o que aconteceu? Essas Las Kellys, então, são camareiras, né, de diversas cidades na Espanha, Barcelona, Madrid, Ilhas Baleares, Palma, né, enfim, vários lugares, que se organizaram para lutar por melhores condições de trabalho, né? Então, acho que isso é um exemplo interessante de pensar que, primeiro, também para dizer que nós aqui a gente tem esse pensamento um pouco de cachorro vira-lata, né? De que achar que tudo que acontece no Brasil, mas não, isso é uma realidade internacional e de que tudo passa por luta, né? Inclusive também na Europa, nos Estados Unidos, que é o meu próximo exemplo. Mas, então, os trabalhadores se organizaram, as mulheres, né, se organizaram nesse sentido. E já conseguiram vários avanços, especialmente relacionados à aposentadoria delas, para a redução do tempo de trabalho necessário para a aposentadoria. Porque a gente não fala isso, né? Inclusive no Brasil, né? A gente não fala de aposentadoria especial para essas trabalhadoras, mas que deveria ter, né? Porque é um trabalho extenuante, inclusive tem riscos, né? Biológicos, químicos, por conta do contato que elas têm com esses espaços de limpeza. Bom, então esse seria um exemplo que eu considero bacana e que eu sempre gosto de citar. Um outro vai na mesma linha, que é nos Estados Unidos, é também de um sindicato de trabalhadoras, aí não só de camareiras, mas de trabalhadoras de hotel como um todo. Mas o que é interessante que eles criaram? Eles criaram uma plataforma como se fosse uma plataforma tipo Airbnb ou Booking, qualquer coisa assim, que elas avaliam os hotéis. Então, elas e eles. Então, a gente, assim, olha, a gente confirma que esse hotel é legal e que nosso trabalho é reconhecido aqui, é valorizado. Ou, não, a gente não é valorizado aqui, então turista, fuja, sabe? Uma coisa assim. É claro que ele tem uma escala muito pequena ainda, né? Não cobre os Estados Unidos como um todo, são poucos hotéis cadastrados, enfim. Mas, de toda forma, uma estratégia que eu acho positiva para dar visibilidade para esses hotéis que valorizam, porque a gente está falando de todos os que, né, as empresas que descumprem legislações trabalhistas, mas a gente também tem que valorizar essas que estão respeitando a legislação, pelo menos, né? E que não ficam só dando chocolatinho, né? No dia das mães ou no Natal, qualquer coisa assim. Mas que valorizam mesmo, pagam bons salários, que respeitam as jornadas, etc. O nome do site é Unit Here, e essa plataforma foi criada, o Fair Hotel, que é como se fosse esses espaços para busca de hotel, mas com as avaliações, o ranqueamento não é dado pelo hóspede, né, que normalmente é relacionado ao atendimento, mas esse é dado pelos trabalhadores. Então, assim, eu acho que são duas experiências interessantes que eu gostaria de citar, né, exemplos interessantes que eu gostaria de citar, que a gente pode ver de certos avanços, e todos eles passam por quê? Pela organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Sim, trabalhadores univos, né? Exatamente. Trabalhadores do mundo univos. Ângela, e bom, para a gente se encaminhar talvez até mais para o fim do nosso papo, a gente pontuou, conversamos sobre uma agenda de trabalho, né, de pesquisas sobre as condições de trabalho no turismo. A gente falou sobre a trajetória do Labor Móveis com curso, eventos. Conta para a gente aí um pouquinho de perspectivas futuras, embora vá haver aí essa pausa mais do que especial, né, com a chegada do Vicente, mas novidades que vêm por aí, como é que tem se mobilizado com a sua também ida para o UNB? Conta aí o que vocês estão aprontando. Que estamos aprontando. Bem, agora eu estou aprontando só com o Vicente, né? Que é o objetivo da vida aqui, né? Basicamente para os próximos bons anos, né?
Mas, então, eu cheguei na UNB, então, assim, em 2022, então fiz essa transferência do grupo de pesquisa e com ele toda o grupo, os pesquisadores que já faziam parte, então a gente fez essa mudança para a UNB, né? Na UNB a gente conseguiu se estabilizar, digamos assim, tendo o nosso primeiro evento presencial, que foi ano passado, em 2023, né? Que foi um momento muito bacana, porque mais do que do objetivo, né, que é de um evento de divulgação científica, mas ele acabou sendo também um encontro dessas pessoas que se conheceram em 2020 na pandemia, né? Então, isso foi legal, assim, conheceram virtualmente, né? E aí estiveram juntas em 2023 presencialmente. Isso foi muito interessante, gerou amizades, enfim, entre o grupo, né? E eu, como criadora do grupo, eu fiquei muito orgulhosa, sabe, de ver. Então, assim, tinha uma pessoa de Manaus e outra de Curitiba, se encontraram pela primeira vez, viraram melhores amigas. Mas isso foi muito legal, assim. Então, teve a questão do afeto, acho que isso é importante sempre manter, né? Mesmo num grupo de pesquisa, que a verdade é que a gente cria laços, assim, e a gente precisa também estar num ambiente agradável para conseguir construir junto, colaborar, né? Escrever juntos, enfim. Com certeza. Eu encontrei algumas pessoas na Amptura agora, inclusive, e a gente falou, Sim. Pois é, na Amptur também, né? A gente tem um GT É. desde 2021, eu acho, que é um GT sobre turismo e trabalho, e coordenado pela Claudinha, aí, né, do Rio, e pela Iraneide, que faz parte do Labor Móveis, né? Iraneide lá de Pernambuco. Então, isso é muito legal também, isso foi um avanço. Foi um movimento do professor Aguinaldo, também aí do Rio, né? Para construir esse GT, que espero que perdure. Eu não tenho participado muito, mas é por não porque eu não estivesse com vontade, mas é que esse ano realmente foi atípico para mim, né? Mas já participei em outras edições desse GT. E, além disso, uma coisa que a gente tem fortalecido agora na UNB, e particularmente eu e o vice-líder, né, que é o professor Tiago Sebastiano, a gente considera muito importante, é fortalecer o pé da extensão, porque a gente entende, né, que o Labor Móveis, ele, inclusive a gente mudou de nome, né, é Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Condições de Trabalho no Turismo. Porque a gente entendeu que não dava para ficar só na questão da pesquisa, que é importante, é claro, né? Nosso objetivo como professores, pesquisadores, no ensino também, porque a gente conseguia inserir esses temas que a gente tem falado dentro de sala de aula, mas a gente viu que a extensão estava um pouquinho esquecida, de certa forma. Então, o professor Tiago encabeça alguns projetos de extensão na UNB, embora esse ano ele tenha parado, porque ele está afastado para pós-doutorado, ele volta agora em março, né? E aí eu que vou estar fora. Mas nesse período, né, que eu cheguei, então a gente já está com 2 anos com um projeto que eu coordeno, que é de turismo social, que é um tema que passou a ser meu tema mais querido e fofinho e desejado nos últimos tempos, assim. Também foi uma surpresa, de certa forma, né? Eu não falo muito sobre ele publicamente, digamos assim, mas hoje, assim, é meio, como dizem a expressão, menina dos olhos, assim, né? Porque é um projeto que em pouco tempo eu já consegui ver muito resultado. Então, ele tem o objetivo de proporcionar passeios turísticos aqui em Brasília para grupos em situação de vulnerabilidade social. E aí, ano passado, a gente fez com vários grupos, e esse ano a gente focou especificamente em adolescentes, um grupo de adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, né, que já cometeram algum ato infracional. E isso tem sido muito interessante, porque a gente já consegue, em pouco tempo, ver uma certa transformação, assim, pode parecer um pouco exagerado, né? Mas uma certa transformação desses adolescentes, entender mais do que o turismo em si, mas o direito à cidade,
o direito a poder circular por Brasília, né? A não ficar necessariamente nas periferias onde eles moram, entender que o plano piloto também é deles, né? Porque eles sempre relatam isso, assim, que o plano piloto é um local de playboy, que é local de... que é muito elitizado, que eles veem que as outras pessoas, que, os moradores, né, vêm com um olhar torto para eles, enfim, eles não se sentem à vontade. Então, a gente tem toda essa mudança para ser feita ainda, que vai demorar muito, mas, de toda forma, assim, a escala é pequena, mas é um projeto que eu estou super envolvida, assim, e estou gostando muito e vai permanecer aí pelos próximos anos. Ano que vem, né, pelo menos no primeiro semestre, eu vou estar afastada, né, cuidando do meu baby. E aí, depois, a perspectiva, Lucas, é a gente voltar aos seminários presenciais, né, que acho que é muito importante para o grupo de pesquisa, para o fortalecimento, e continuar com os trabalhos que a gente já vem fazendo, né, de ensino, pesquisa e extensão. Bom, Ângela, então, a gente já encaminhando para o nosso bate-papo, para o fim dele, a gente tem aquele momento das indicações, né? Conta para a gente aí se você pode dar dica de livros, séries, filmes, pode ser algo relacionado ao tema do episódio ou algo que tenha te inspirado a entrar no mundo do turismo. Conta para a gente. Muito bem, então não vai ser, a minha dica não vai ser de que me inspirou, mas vai ser de cultura pop, né? Porque é bem legal hoje que a gente é conectado, né, com streamings e etc. Cultura pop é bom de vez em quando. A minha indicação é a série White Lotus, que foi gravada, né, pela HBO. Já foi gravada HBO Max, duas temporadas, e agora vai sair ano que vem a terceira temporada, vamos ver como que vai ser. Mas a ideia do White Lotus é um hotel, né? Se passa toda a série dentro do resort. É um resort na primeira temporada no Havaí e na segunda temporada na Itália. Mas é a mesma rede de hotéis. E os personagens mudam, né, da primeira para a segunda temporada, porque são os hóspedes e os trabalhadores desse hotel. Então, como é todo inserido nesse ambiente, então vai mostrando todas as relações ali que podem e que acontecem, na verdade, no nosso cotidiano do dia a dia para quem trabalha com hotel. Então, é tanto as relações de trabalho, né, dos donos com os gerentes, com os trabalhadores, bem como também dos trabalhadores com os hóspedes. Então, tem uma questão aí que é muito interessante e que eu quero muito ainda continuar a pesquisar sobre isso, né? É mais do que as condições de trabalho, mas como as relações entre os trabalhadores e hóspedes se dão. Porque a verdade é que no turismo, né, muitas vezes você consegue verificar esse servilismo, esse trabalho do tipo serviçal mesmo, né? De que você está sempre ali abaixando a cabeça e respondendo positivamente pelos interesses, pelos desejos dos hóspedes, né? Com aquele jargão horrível lá de que cliente tem sempre razão, né? Não é bem assim. Mas aí a gente vê bem essas relações que são colocadas nessa série. E que me faz lembrar também daí de outro livro que é super clássico do turismo, né? Que é O Olhar do Turista. E a gente teve recentemente a edição do Olhar do Turista 3.0. Mas o que é interessante é que quando a gente fala do Olhar do Turista, a gente esquece que tem lá, desde quando foi feito, né, em 90, já um capítulo sobre o trabalho no turismo, né? Então, tem trabalhando sob o olhar do outro. Então, essas relações que a gente está falando da série, dos trabalhadores com os hóspedes, o Urey já falava sobre isso, né? Então, o que é ser um trabalho que você tem que ser invisível, né? O que é um trabalho que você tem que sempre estar respondendo positivamente, aceitando e, enfim, reproduzindo ali todo esses desejos, né, do hóspede. Então, ficam as minhas duas sugestões. Muito bom, muito bom. Adorei, sou fã também de White Lotus. Acho que
obcecado Ai, por que essa coisa bom, que de rico se bom. lascando. Ah, isso é legal, isso é legal. Porque eu tenho um aluno que está É um bom fazendo, entretenimento. é ótimo. Porque Até porque, Ângela, eu venho do futuro para te falar que daqui a pouco tempo o seu divertimento vai ser galinha pintadinha, galinha bolita pintada e afins, não é verdade? e afins. Mas eu tenho um aluno que está fazendo o TCC sobre White Lotus, né? Analisando White Lotus, e ele falou exatamente isso que você falou, Lucas, que parece que há uma moda aí, não sei, de 5 anos para cá, de fazer série, filme de rico se ferrando, né? Não sei, tem um Sim, nome para isso, né? eu e duas amigas, parceiras, colegas pesquisadoras, professoras, Thaís Costa e Jarlene Reis, a gente escreveu um artigo falando sobre o Triângulo da Tristeza, o filme. Ah, sim, E ótimo, aí a adoro também. gente e a gente faz esse preâmbulo falando desse movimento, né, de citando White Lotus, Nove Desconhecidos, outras séries que colocam esse super luxo e os super ricos, enfim, em É. situações, né, para a gente não dar muito spoiler. Não, não, não. Pois é. Muito legal, quero ver esse artigo. Muito legal. Bom, então acho que é isso, né? Assim, nosso papo renderia muito e muito mais, mas a gente só pode agradecer a você, Ângela, pelo convite, aceito por estar aqui com a gente, às vésperas aí de Vicente nascer. É, foi ótimo, foi incrível. Acho que, assim, além de tudo, também conversas importantes, né? Necessárias para nossa área. A gente falar aí de coisas que são muitas das vezes também jargões, lugares comuns, a gente desmistificar um pouco disso. Então, extremamente importante, relevante. Super obrigado. Portas, janelas, basculhantes, tudo sempre aberto. É, e é isso. Milene, faça as honras aí também. Ângela, eu queria te agradecer. Nós já vínhamos namorando o seu nome aí, né, por muitos episódios, já tínhamos trocado figurinhas, e eu queria, assim, agradecer, né, agradecer o seu trabalho sério, porque a gente escuta muito, inclusive em alguns episódios aqui do nosso podcast, de que temos vaga, só que elas não são ocupadas porque não tem gente competente ou qualificação suficiente, mas pouco se fala das condições dessas vagas, né? Então eu acho que é um trabalho extremamente importante que você traz aqui, porque a gente precisa ligar, né, essas duas pontes, fazer uma pontezinha entre as vagas ociosas, o que está se oferecendo nessas vagas, se enfim é pertinente. Eu acho que realmente as empresas precisam olhar para essa nova era, essa nova geração, entender o que está sendo feito e o que precisa ser mudado, né? Então, eu queria muito te agradecer pelo seu trabalho, viu? Eu que agradeço o convite, né? Já desde lá do início, a Milene já tinha conversado comigo, né? Nos primeiros episódios. E fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho com aquilo que eu sei, né? E eu sempre digo que não é para jogar um balde de água fria. Esses dias alguém me perguntou assim no Instagram, não conheço, né? Mandou mensagem dizendo: vale a pena entrar no curso de turismo? Assim, eu sempre vou dizer que vale. Não é assim para desestimular aquilo tudo que eu pesquiso. É muito pelo contrário, para entender a realidade e justamente se organizar para uma mudança efetiva, né? Então, eu fico muito feliz pelo convite e sempre vou aceitar convites como esse, que eu possa conversar e falar sobre as pesquisas. Obrigada. Agora, meu papo é com você aí que está ouvindo a gente. Você já segue a gente lá no Instagram? Nosso perfil é @o mundo do turismo. Lá postamos bastidores, trechos dos programas e pedimos que vocês falem lá com a gente. Mandem sugestões do que vocês querem ver por aqui, ok? Bom, e é isso aí, Milênio, obrigado. Assim a gente encerra o nosso 10º episódio e, para fechar, a gente faz a nossa ficha técnica. Esse podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro, edição de Ramon Lemes, direção, roteiro e produção de Milene Ferreira e Lucas Gamonal. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Obrigado, pessoal. Valeu. Beijo, beijo, Vicente!